E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para compartilhar um simulador das provas do CESP do modelo certo e errado. Esse modelo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, certo? Então não é para múltipla escolha, é um simulador de simulados de desempenho para quem vai fazer o modelo do CESP, do SEBRASP, certo e errado. Que é assim, acertou, conta um ponto, errou, tira um ponto, e deixou em branco ou assinalou as duas, é zero, ou seja, nem soma nem diminui. Então nessas provas existe uma grande dúvida, né? E agora, arrisco, não arrisco? Nas que você tem dúvida, né? Deixa em branco, né? A grande questão é essa, deixa em branco ou arrisco tudo, né? Eu fiz a prova aqui do TSE, foi a última prova que eu fiz, foi do CESP, nesse modelo, e eu cheguei à conclusão que eu deveria ter arriscado mais, certo? E eu acho que a gente deve treinar para isso, e com base nessa planilha aqui que eu já vou explicar para vocês como é que funciona, eu acho que a gente pode perceber como que a gente implementa essa estratégia para não deixar tudo em branco e nem arriscar demais, para tentar ser prudente e ter o melhor desempenho possível. Como é que funciona lá na hora da prova? Na hora da prova a gente vai, lembra que esse aqui é o modelo da prova, né, que vai ter pra gente, são várias afirmações, você vai colocar certo e errado, depois você vem aqui no gabarito e vai preenchendo ali conforme o que você assinalou na prova. Se você vem aqui, por exemplo, e coloca assim, vamos supor, essa afirmação aqui, coloca aqui, eu tenho certeza que é certo. Ok, eu faço assim, tá? Vou dizer pra vocês como é que é a minha técnica aqui. Eu boto lá na hora da prova, boto certo, vou pra próxima. Vamos supor que essa eu suspeito que seja errado. A de cima eu tinha certeza, mas essa eu não tenho certeza. Eu suspeito que seja errado. Então eu boto o que eu chutaria, vamos supor, né, um chute consciente, vamos falar assim, e boto um ponto de interrogação pra eu, na hora que for ir passando pro gabarito ou fazer uma revisão da prova, eu venho aqui e olho ela de novo e decido se eu vou deixar em branco, eu escrevo aqui branco, ou se eu vou chutar naquilo que eu suspeito que seja. Então, se eu escrevo branco aqui do lado, eu faço um X aqui e eu já sei que eu vou deixar em branco, certo? Se eu não tenho nem ideia do que é, eu coloco só um ponto de interrogação, certo? E vou pra próxima, de repente aqui essa eu tenho certeza e tal. Depois, na hora que eu vou revisar, eu venho aqui. Então, essa aqui é C, eu vou assinar de certeza. Essa aqui é errada, eu acho que é errada, mas tô com dúvida. Não, não vou riscar. Então eu boto branco aqui, né? Bem destacado pra eu saber que essa eu deixei em branco. Inclusive, na hora que você leva o caderno pra prova, quando você vai conferir o gabarito, você já sabe que você deixou assim em branco. E essa aqui é 53. Poxa, eu não faço ideia. E agora? Chuto num C, chuto num E, eu deixo em branco. Não, não faço ideia, vou deixar em branco e tal. E assim você vai indo. O que é legal fazer também? E se fosse arriscar? E se nessa 53 você fosse arriscar? Você arriscaria onde? Pá, se eu fosse chutar, cara, eu ia chutar um C aqui. Eu não tô nem lendo a afirmativa, tá? Tô só aqui trabalhando aqui com o modelo da prova aqui. Se eu fosse chutar, eu ia chutar. Então aqui, ó, aqui a gente sabe que, mas eu boto X, né, pra dizer que eu não assinalei. Então aqui a gente sabe que eu deixei em branco, deixei duas em branco, e eu marquei lá no gabarito um C e um C e tal. Aí depois você vai poder saber se você tivesse chutado, se você tinha acertado errado. Essa que é a grande sacada. E aí, deveria ter arriscado no E ou deveria ter deixado em branco? Deveria ter arriscado no C ou deveria ter deixado em branco? Então, essa é a grande dúvida. Eu percebi no TSE que várias eu deixei em branco, e como eu tinha feito isso, eu percebi que, poxa vida, se eu tivesse marcado do C, se eu fosse mais, como chama, arrojado, né, não tão conservador, se eu não tivesse sido tão cauteloso, talvez eu tivesse tido um desempenho melhor na prova, né? O medo de errar, de perder um ponto, me fez ter um desempenho pior do que se eu tivesse arriscado mais. Então, eu percebi que várias situações dessa aqui, se eu tivesse chutado o que a minha intuição estava dizendo, eu teria acertado, teria acertado. Claro que teve algumas outras ali que deu errado, né? Mas, no total, eu percebi que se eu tivesse arriscado mais, no meu palpite, e não deixado em branco, eu teria tido um desempenho melhor na prova. Então, com base nisso, eu montei essa tabelinha aqui. Eu vou deixar para vocês na descrição, tanto o link para quem quer usar no Sheets do Google, ou para quem quer usar no Excel da Microsoft. Então, como que funciona? Vou mostrar aqui para vocês. Funciona assim. Você vai montar um simulado, certo? Aqui, ó, tem 120, 121 questões. Isso aqui vai ficar a critério de vocês. Esse aqui, na época, eu usei para fazer o TCE, eu acho, Tribunal de Contas. E na época era isso, então, administração geral e tal. Você vai montar o seu simulado, seja lá pelo TEC, seja pelo GRAM, pela estratégia, qualquer simulado que você tenha. Você vai colocar, então, aqui a sigla das disciplinas, nessa primeira coluna, na segunda coluna, o número das questões, e aqui que você vai preencher. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui você vai começar. Então a gente tem que ficar atento nesse cabeçalho aqui, ó. Aqui é o tempo que a gente pode colocar, né? Tipo, levei, sei lá, 2 horas pra fazer prova e tal. Então, disciplina você vai colocar de acordo com o seu simulado, né? Começa com, sei lá, 20 de português, ou 19 e tal. Você coloca a numeração aqui, já deixa padrãozinho, né? E aqui você vai preencher o seu gabarito. Nessa terceira coluna, você preenche. Essa aqui já tá preenchida, porque eu já fiz. Eu deixei assim pra mostrar pra vocês como é que vai funcionar. Aqui você vai assinar assim, ó. Tem dúvida ou não tem dúvida? Se deixar em branco aqui, é como se não tivesse dúvida, certo? E aqui você vai dizer, ó, chuta ou não chuta, certo? E daí aqui, ó, não. E aqui, pessoal, tá escrito, ó, não preencha, certo? Não preencha. Então aqui já tem uma formulazinha ali, ó, que vai preencher automaticamente para vocês, com base no que vocês vão colocar nesse campo aqui do preencha. Então tem o campo preencha, o campo não preencha, certo? E o gabarito oficial. O gabarito oficial vocês preencham só no final, certo? Para não ter ali a chance de vocês daqui a pouco estar olhando o gabarito e daí já sabe a resposta da questão, tá bom? Isso aqui você vai preencher no final. No final você pega o gabarito e coloca aqui. Então como é que funciona? Vamos supor, primeira questão. Poxa, é C, tenho certeza. Dúvida? Não. Você pode botar o N ou pode simplesmente deixar em branco, tá? O sistema aqui, do jeito que eu fiz, já vai entender que você não tem dúvida. Então, não preencha vai aparecer assim, ó, sem dúvida. Você vai marcar no C e se fosse um chute calculado no C. Então aqui é igual, né? Tudo vai ser o mesmo gabarito. O gabarito oficial era errado, olha, eu tinha certeza e acabei errando. Então a gente tem aqui, ó, se eu fosse marcar tudão aqui, ó, sem, né, não vou deixar nada em branco, né? Então você tem uma coluna de all mark aqui, né, tudo marcado. Tem a coluna de sem dúvida, ou seja, se você tiver qualquer dúvida, você não vai marcar, ou seja, aqui seria o máximo de cautela possível, ou seja, qualquer dúvida, a mínima dúvida que você tenha, você não vai arriscar. E aqui tem a coluna do chute consciente, ou seja, aqui você vai preencher se você tá com dúvida, mas vai chutar. Tipo, vai ser aquele chute consciente, sabe? Assim, não, eu vou arriscar porque eu tenho quase certeza que é essa. Não tô 100% certo, mas acho que vai dar boa. Então, essa é a sacada da tabela. Você vai ter uma pontuação com o máximo de risco, ou seja, você não vai deixar nada em branco. Você vai ter uma coluna do meio, que é a cautela total, ou seja, qualquer dúvida você não vai assinalar. E você vai ter a coluna de pontuação do moderado. É aqui que vai ter a nossa estratégia. Já vou explicar melhor para vocês, mas eu já quero mostrar uma coisa interessante. Eu tinha vários simulados preenchidos dessa forma. E todos eles, pessoal, eu percebi que no chute consciente, a minha pontuação líquida era sempre maior. Olha só, vejam, isso aqui foi um desenvolvimento real de um simulado que eu fiz. Percebam que, marcando tudo, ou seja, sem pensar muito, ainda assim, né, sem ter cautela nenhuma, eu fui muito melhor do que ser uma pessoa totalmente cautelosa. Eu tive 41 pontos líquidos de 120, né, 120, 121.
contra 33 de uma total cautela. E trabalhando com chutes conscientes, eu aumentei ainda um pouco mais meu desempenho, fui pra 44. Então acho que a gente não pode ser boi louco, mas também não pode ser, tipo assim, todo medroso. Existe um meio termo, que é onde a gente vai ter que aprender a chegar. Então, aqui, ó. Vamos pegar um com dúvida aqui, e que eu não chutaria. A questão 10, administração geral. Se fosse chutar, chutaria no E, mas eu tenho dúvida e eu não vou arriscar. Então a gente aí pode ver que a coluna da sem dúvida aqui, cautela total, ela me dá um zero. Por quê? Porque eu errei essa questão. Se eu fosse chutar, eu botaria E, né? Eu tinha dúvida, então o gabarito era certo. Então, eu errei a questão. Se eu tivesse arriscado tudo, eu perderia um ponto. Se eu tivesse tido cautela total, eu não perderia um ponto. E como eu tive aqui a consciência de não chutar, né? Vamos supor, eu não chutaria nesse caso, porque eu não tinha. Aquela situação que você tá muito na dúvida. Você, meu Deus, eu nem sei do que a questão tá falando, sabe? Aquela que você chega aqui, por exemplo, aqui, a 68. Você bota o ponto de interrogação e assim, meu Deus, eu não faço ideia do que essa questão tá falando. Tipo assim, não, nessa aqui, sabe, você não tem nenhuma pista. Você lê aqui várias vezes, não faço ideia. Cara, não vou chutar, não. Então você tá, esse chute consciente aqui é tanto o arriscar como não arriscar. Você tá sendo consciente. Eu tô pensando assim, pô, não vou arriscar nessa, não vou arriscar. Foi o que eu fiz nessas duas aqui, ó. Numa deu certo. Eu não arrisquei e me dei bem. Eu deixei de perder um ponto. Na outra, eu não arrisquei e deixei de ganhar um ponto. Acontece, né? Acontece. Na 13 aqui, ó, eu não arrisquei, deixei de perder um ponto. Foi interessante, foi uma boa opção eu ter deixado em branco. Aqui não foi uma boa opção ter deixado em branco na 11. Mas percebam que na 10 e na 13 foi uma boa opção ter deixado em branco. Eu deixei de perder um ponto. O meu palpite estava errado. Na 11, eu poderia ter ganhado um ponto. Né? Mas se a gente for somar aqui, ó, se eu fosse arriscar tudo, ia dar ruim. Eu ia sair com menos um. Então foi legal eu ter essa consciência. Então vocês vão preenchendo a tabela sempre assim. Marca tudo, aí depois coloca se você tem dúvida, né? Se você tem dúvida e se você vai arriscar ou não vai arriscar. Se você bota um não, ele vai entender que você conscientemente não vai arriscar. Então tem aqui o chute consciente, né? Que na verdade é um chute de deixar em branco, tá? E se você aqui não marcar nada, você tá. Por mais que você tenha dúvida, certo? Olha só na 16 aqui. Eu acho que é certo, mas eu tô com dúvida e eu não coloquei o não, então eu chuto. Então aqui na 16, vamos pegar essa linha aqui, 16, eu acertei. Valeu a pena eu ter tido o meu chute consciente. Eu ganhei um ponto, tá? Aqui na coluna L, a gente tem as questões que nós temos que rever. Você vai ter que rever as que você ficou com dúvida e as que você errou, obviamente, tá bom? Então, as que clarear aqui no final, ó, na última coluna, você depois dá uma olhadinha com mais atenção, porque eu acho que isso é importante também na realização de simulados, você olhar tanto as questões que você tinha dúvida quanto as que errou. Porque às vezes, se você olhar só as que errou, você deixa de olhar aquelas que você tinha dúvida, mas acertou, tá? Então é bom que a gente estude tanto as que a gente tem dúvida, quanto as que a gente errou, tá bom? Porque às vezes a gente acerta, mas tem dúvida. Depois, aqui dá pra gente fazer assim, né? Você copia aqui, dá pra duplicar essa planilha, dá pra vir aqui e duplicar, simplesmente. E para poder fazer um outro simulado, né? Aí, vamos supor, só apaga aqui o seu gabarito, né? Ficaria assim, né? Apagaria aqui, apaga essa outra parte aqui também, das disciplinas, coloca aqui o número de questões que você quer, eu acho que para todos aí é 120. E aqui também, né? A parte de preencha, você apaga tudo, né? Apaga tudo, vai ficar mais ou menos assim. Você vai, naturalmente, vai também tirar esse gabarito oficial, certo? Tira ele aqui, vou recortar, e vamos botar ele mais pro cantinho aqui. Vamos botar ele aqui assim, no cantinho, escondidinho, pronto. Isso não ficou interessante. Ele tirou a formatação ali, certo? Vamos ver se eu consigo tirar aqui sem. Eu vou dar um Ctrl C, então que é melhor, e vou dar um delete. Ó, e vou colocar aqui no cantinho o gabarito pra gente colar depois. Então você deixa lá de canto o gabarito e tal, e vai ficar assim limpinho, certo? Aí você vai começar a preencher, né? Porque as primeiras são forte português, né? Sei lá, 15 de português. E daí você vai lá, começou. Na primeira, eu vou de certo. Você tem dúvida? Sim, eu tenho dúvida. Você vai chutar? Sim, eu vou chutar. Você pode botar sim, ou deixar em branco, ou botar N. Em branco aqui, ou sim, é a mesma coisa, tá? Então olha o que o não preencha já mostra pra gente. Que a gente tem dúvida, certo? E o chute calculado aqui, a gente não colocaria nada, não arriscaria. Vamos supor que o gabarito é E. Então, olha só. Se você chutasse, mas eu não chutei, certo? Você perderia um ponto, né? Tudo marcado. Você tem dúvida, então ela já marcou lá que é pra você dar uma olhadinha nela. Se você fosse totalmente cauteloso, você deixaria de perder um ponto. E eu fui cauteloso nessa mesmo. Inconscientemente eu falei, não vou arriscar porque eu não faço ideia. Então eu deixei de perder um ponto. Vamos que A2 eu acho que é certa. Eu tenho dúvida e eu vou arriscar sim. Vou arriscar. E vamos supor que o gabarito é certo. Então o que ele mostra aqui pra nós? Ele mostra que se eu marcasse tudo, eu ganharia um ponto. Se eu fosse extremamente cauteloso, eu ficaria com zero. E como eu chutei conscientemente, eu acabei me dando bem. Beleza? Então esse é o espírito aqui da tabela. A gente perceber até que ponto vale a pena a gente chutar ou não. Tá bom? Espero que ajude vocês essa tabela.